E hoje nós temos um livro que a nossa palestrante Ana Guimarães, que já está aqui na nossa frente, falará para todos nós. E esse livro é Parábolas e Ensino de Jesus. É de um autor muito conhecido dentro do movimento espírita, o grande espírita Caibar Schutel. Meus caríssimos irmãos, que nos abençoe o Senhor Jesus, que Ele nos conceda tranquilidade, harmonia, paz. Estava me lembrando que há 45 anos atrás, eu entrei aqui neste salão por primeira vez. Tinha sido convidada pela direção para falar. Se vocês tirarem 45 anos do meu rosto, vai ver que a diferença é muito grande, né? E na ocasião eu era muito magrinha também. Então eu me recordo que a senhora que estava dirigindo a reunião, ela não percebeu que eu já havia chegado. Então ela disse: nós convidamos Dona Ana Guimarães e ela não chegou ainda. Aí eu levantei a mão. Ela olhou. Você é Ana Guimarães? Sou. Aí ela: então vem. Aí eu me levantei e fui me aproximando. Ela falou: você é Ana Guimarães? Falei: sim, senhora. Mas eu esperava uma senhora. Eu falei: mas eu sou uma senhora. Ela falou: não, você é uma menina. Bem, naquele tempo eu já não era tão menina assim, não. Mas valeu. Então, os anos foram se passando. Então, há 60 anos, nós temos falado da doutrina espírita com uma paixão que só as coisas que penetram a alma verdadeiramente pode ocasionar. Aqui no Rio de Janeiro, desde os 50 anos atrás, foi quando nos trasladamos do interior de São Paulo para cá, que a gente tem falado sobre a doutrina espírita. Então, conhecer o movimento espírita é uma realidade. Quando ele falou do Caibar Schutel, nós conhecemos o trabalho dele de perto, lá em Matão. Trabalho notável. E, como um calidoscópio, passou pela mente as lembranças de todos aqueles espíritas que tivemos a oportunidade de conhecer. Homens e mulheres realmente servidores dessa seara extraordinária que é o Espiritismo. Homens sérios, que despertavam na alma juvenil, nossa, minha na época, esse respeito pela doutrina, essa paixão pelo Espiritismo, fazendo com que a palavra na boca não fosse apenas a expressão verbal daquilo que vamos descobrindo nas páginas dos livros, mas que fosse a expressão de um sentimento verdadeiro, que faz com que descobramos que a vida é feita de coisas mais importantes do que coisas corriqueiras do mundo, ou personalismos doentios, que são destruídos pela desencarnação. Então eu me recordei das palavras de Antônio Vieira, um dos maiores oradores sacros do mundo. Ele disse assim: por que será que no passado poucos convertiam tantos e hoje tantos convertem tão poucos? Essas expressões lidas a priori não significam muita coisa,
Mas se você parar para pensar, esse negócio aí tá um barulhinho danado, né? Dá para consertar, não? Se nós pararmos para pensar, vamos perceber que isto é uma realidade. No passado, eram poucos os semeadores, muito poucos, aqueles que despertaram com o cristianismo. Esse não está falando também. Alô? Alô, alô, alô. Alô, estão me ouvindo, né? Então a gente se recorda que a época do cristianismo primitivo, eram poucos aqueles que saíam divulgando a doutrina, divulgando o Evangelho de Jesus. Hoje, nós temos uma quantidade gigantesca de divulgadores em todos os segmentos religiosos, entre católicos, protestantes, budistas, espíritas. É uma quantidade enorme. Todavia, são muito poucos aqueles que despertam na alma da criatura o desejo real de renovação, de transformação, de mudança estrutural de vida. Por que será? Será que a palavra ontem tinha uma vibração diferenciada e a palavra hoje não tem a mesma reverberação do passado? Ou porque o interesse religioso da criatura humana é bastante superficial? Porque, em realidade, quando vamos à nossa igreja, ao nosso templo de oração, à nossa casa espírita, qual o sentimento que nos anima? O que é que a gente veio fazer aqui, numa tarde de domingo de muito calor? Aliás, essa pergunta foi feita por João Batista. O que é que vocês vieram ver aqui? Uma cana balançando no deserto? Então é uma indagação. Às vezes a gente vem para dormir, outras vezes para conversar, outras vezes para olhar o celular. Então é hora de pararmos um pouco para ver qual a nossa opção verdadeira. Qual o objetivo da nossa busca à religião? Que significa, a priori, religação com o Criador. Jesus falava por parábolas. Eu aprendi, quando me tornei espírita aos 16 anos, que parábola era uma história com fundo moral. Uma história da qual tiraríamos uma consequência moral. Mais tarde aprendi também que parábola é o caminho mais longo para o encontro de alguma coisa. O caminho mais curto é uma reta. E o caminho mais longo é uma parábola. Por que Jesus falava em parábola? Naturalmente, não era para que encontrássemos o caminho mais curto de uma coisa a outra, mas esperando o perpassar do tempo
era o caminho mais longo para o entendimento de alguma coisa de muito valor, que é a religião, que é esse reencontro com a divindade, para dar tempo de que a criatura, desenvolvendo a sua capacidade de raciocínio, pudesse encontrar realmente a verdade e a vida, e encontrando essa verdade, que ela pudesse se modificar, estruturar-se em alguma coisa diferenciada, que não fosse isso tão reles como é o personalismo naquele que acredita que é, sem ter certeza de que realmente é. Então nós estamos numa tarde de domingo, estudando o Evangelho. Você já se perguntou por que você é cristão? Ou melhor, você é cristão? Você é cristã? É uma indagação corriqueira. Como perguntar, você é brasileiro, você é português, você é uruguaio, argentino? Você é cristão? Naturalmente, se perguntássemos, todos responderiam sim, sou cristão. A segunda pergunta não é tão banal assim. Será? Será que você é realmente cristão? Por quê? Por que você é cristão? A resposta dos espíritas escorre da boca assim, de repente. Porque a resposta mais curta do Livro dos Espíritos é a resposta 625. E a pergunta, que não é tão curta assim: qual o modelo, guia? É Jesus. Então o espírita apressadamente responde, porque ele é o meu modelo e meu guia. É tão fácil falar, não é? Mas como é difícil sentir. É o seu modelo e o seu guia. Você conhece o seu modelo? Conhece? Ele é realmente o seu guia? São perguntas pessoais que eu faço a mim e cada um deve fazer a si mesmo para encontrar as respostas que sejam justas, que sejam verdadeiras. Porque de uma coisa nós precisamos ter em nossa mente bem aberta e bem nítido: que as consequências de uma resposta que não seja verdadeira será observada pela própria criatura. Jesus é o meu modelo e guia, e eu chego no mundo espiritual e falo: mas por que você não seguiu o seu modelo? Por que não seguiu o seu guia? Eu não segui o meu modelo porque eu não conhecia. E ele não me guiou porque eu nunca soube onde ele realmente estava. Então vamos fazer perguntas pessoais. No item 63 do Livro dos Espíritos, Kardec faz uma indagação ao mundo espiritual. Depois, no item 73, ele torna a fazer a mesma indagação. A primeira vez ele faz no singular, a segunda vez ele faz no plural. Na primeira vez ele pergunta: o que é o espírito? E os espíritos respondem: é o princípio inteligente. Na segunda, ele faz a mesma pergunta no plural: o que são os espíritos? E a resposta: os seres inteligentes da criação. Equivale a dizer que ontem nós éramos um princípio de inteligência. E hoje, alguns milhões de anos depois, nós somos os seres inteligentes da criação. Então não dá mais para ficarmos batendo na mesma tecla de uma fé que não muda a nossa cerviz,
que não muda o nosso comportamento, que não muda a nossa razão. Não dá mais para ficarmos esperando que os espíritos venham para modificar o status quo do mundo, para mudar a situação da sociedade em que nós estamos inseridos. Porque vamos descobrir que os seres inteligentes da criação somos nós. E temos que utilizar essa inteligência no sentido de modificar a sociedade onde estamos inseridos. Falamos tanto em violência e continuamos violentos. Aí alguém vai dizer, mas eu não sou violento. Depende. Cada vez que eu falo mal dos outros, eu estou sendo violento. Eu estou violentando alguma coisa. Cada vez que eu tenho uma crise de ciúme, eu estou me tornando violenta. Cada vez que eu faço divulgação de alguma coisa desagradável, isso é violência. Cada vez que eu reconto um crime terrível que aconteceu, eu estou sendo violento. Cada vez que eu faço comentários desabonadores, eu estou sendo violenta. Então a violência tem vários matizes. Depende de nós. Qual deles a gente utiliza para que se estabeleça uma mudança, para que se estabeleça uma modificação. Então as parábolas do Senhor Jesus estabelecem uma jornada longa para o nosso entendimento. Equivale a dizer o desenvolvimento da nossa capacidade de raciocinar, o desenvolvimento da nossa capacidade de entender as coisas e naturalmente de passar isso para outros ouvidos, para outros corações, para ver se, quem sabe, a gente possa desmentir as palavras de Antônio Vieira. Não, hoje nós somos bastante na divulgação de alguma coisa, mas somos capazes sim de acordar a alma das pessoas, de despertá-las para a realidade, porque a nossa voz não fala apenas palavras, mas fala sentimento também. Nós falamos daquilo que sentimos, daquilo que está dentro da nossa alma e daquilo que nos esforçamos para vivenciar também. Aliás, é isso que Kardec diz dos espíritas. Reconhece-se o verdadeiro espírita por sua transformação moral, não por aquilo que ele fala, mas por sua transformação moral e pelo esforço que faz para domar as tendências negativas. Em 5 anos de espiritismo, quantas mudanças você já fez na sua vida? Em 10 anos? Em 30? Em 40? Nem vou chegar nos 50. Quantas mudanças nós já estabelecemos em nossa vida? Um dia eu estava raciocinando a respeito dessa questão das transformações morais, do esforço para mudar as tendências negativas, e eu pensei comigo mesma, como é que eu vou descobrir se eu já tenho estabelecido mudanças na minha vida? Falei, bem, as pessoas que poderiam julgar realmente o meu comportamento, naturalmente seriam os familiares, porque os senhores, por exemplo, não seriam capazes de analisar o meu comportamento. Estão me vendo agora, mas os familiares, e os meus filhos eram todos pequeninos ainda, 4 filhos, e eu me sentei à mesa no culto do lar e disse a eles, hoje é o jogo da verdade. O jogo da verdade, a gente não pode dizer mentira. Então a mãe vai fazer perguntas e vocês vão responder verdadeiramente. Não pode enganar. Tudo bem? Tudo bem. Então eu perguntei à Anete, que era a maiorzinha da turma, filha, o que é que você pensa de verdade da sua mãe? Como é o comportamento da sua mãe? Como é que você analisaria a sua mãe? Aí ela falou assim, bem, mãe, eu falei, não precisa falar mais nada.
uma coisa é real, a pessoa responde de imediato: nossa, mãe, você é uma beleza, você é extraordinária. Mas se pensou, é porque está procurando uma mentira para colocar no lugar. Então, quando ela disse: bem, mãe, eu falei: pronto, filha, não precisa dizer mais nada, eu vou melhorar. Aí eu resolvi perguntar para o marido. Eu perguntava para o senhor Guimarães, o que ele pensa de mim? Eu disse: bem, senhor Guimarães, a gente se conheceu no movimento juvenil. Você é espírita lá da Bahia, eu espírita lá do interior de São Paulo, a gente se conheceu lá e estamos casados já há algum tempo. O que é que você pensa de mim? Não a Ana que você conheceu, mas a Ana espírita depois desses anos de casado. Aí ele disse: bem, Ana, não precisa mais. Falei: todo mundo me chama de bem, mas não diz o que verdadeiramente eu sou. E eu disse a ele: eu vou melhorar. Daqui a 5 anos eu vou perguntar outra vez, eu tenho certeza que você não vai me chamar de bem. Você vai falar: nossa, melhorou bastante, melhorou muito. Então, vale a pena, mas que nós sejamos sinceros no desejo de renovação, no desejo de mudança. Outro dia eu estava ouvindo alguém comentar a parábola do semeador. O semeador saiu a semear. E as histórias, nesses 60 anos de movimento espírita, são mais ou menos a mesma coisa. Jesus contou uma história. Um semeador, e o semeador era Jesus, e ele jogou as sementes, e a semente caiu em terreno sáfaro, outra caiu no meio dos espinheiros, outra caiu no meio das pedras, outra caiu no solo fértil e tal, não sei o quê, sempre Jesus. Eu fiquei pensando nessa parábola. E uma pergunta: quem é o semeador? Estou perguntando, quem é o semeador? É Jesus? 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 O semeador é Jesus? Não, não é. Não é. O semeador é você. O semeador é você, é você, é você, é você, sou eu. O semeador é cada um de nós, que estamos lançando no mundo sementes e mais sementes. E se nós estamos no mundo de violência, e se nós estamos no mundo de crime, se nós estamos no mundo de devassidão, é porque as nossas sementes eram ruins, foram no passado e continuam sendo ainda hoje. O semeador é você, o semeador sou eu. Cada vez que você conversa com seus filhos dentro de casa, você está semeando alguma coisa. Cada vez que você conversa dentro da sua casa, você está fazendo uma sementeira. Cada vez que você conversa com o seu marido, com a sua esposa, é uma sementeira que você está lançando. Outros ouvidos ouvem, pode ser ouvidos encarnados ou desencarnados, mas eles estão ouvindo. Então a semente que sai de você, quando começar a ser semente boa, que dê frutos sazonados, que dê frutos bons, a sociedade vai mudar também. Mas enquanto nós continuarmos achando que é Jesus o semeador, nós vamos ficar esperando que ele volte à terra para lançar as sementes. Vamos ficar aguardando, sentados na beira do caminho, como diz a música, que ele venha. Eu estava analisando a música do João Cabete. João Cabete foi um dos grandes cultores dos poemas extraordinários do nosso cancioneiro espírita. E ele escreveu, talvez a música mais bonita, para meu gosto, daquelas que ele escreveu, Fim dos Tempos. Então ele diz na música: vem, Senhor, vem reflorir os caminhos. Vem, Senhor, vem perfumar corações, exterminar a dor e fazer calar os canhões. Eu amava as músicas do Cabete, mas essa daí, ele já tinha desencarnado quando eu comecei a pensar na música. Então eu dizia para ele, digo até hoje: João Cabete, você tem que voltar
Primeiro, porque o nosso cancioneiro espírita está precisando do seu estro. Depois, porque você tem que mudar o fim dos tempos. Que história é essa de chamar Jesus para reflorir os caminhos? O senhor acha que tem graça isso? Se for o senhor que destruiu as flores, é ele que tem que vir para plantar? É o que eu penso também. Se acabaram as flores da terra, foi porque nós destruímos, porque a terra sempre foi muito florida. Aliás, Deus fez um mundo de provas e de expiações, que é um capricho só. E quando os primeiros desbravadores chegaram aqui no Brasil, o Brasil era um jardim florido. Então, se as flores acabaram, foi porque nós as destruímos. E é Jesus que tem que voltar aqui para plantar outra vez? E se o meu coração está exalando cheiro desagradável, no começo não era assim. Porque eu fui criado por Deus. E Deus não cria nada que seja desagradável. Então, se esse coração começou a exalar o perfume desagradável do erro e do crime, a culpa não é dele. Então, não é ele que tem que voltar para perfumar o meu coração. Eu é que tenho que modificá-lo. Eu é que tenho que perfumá-lo. Calar os canhões, não foi Jesus quem criou os canhões? Não foi ele que construiu os canhões? Nem foi ele que produziu a guerra. Pelo contrário, ele era da paz. Construiu paz, distribuiu paz, pregou a paz. Então é ele que tem que voltar para calar os canhões? É justo isso? Eu estou perguntando para o João Cabete, não é para vocês. Saber. Não é justo. Então a nossa música tem que ser diferente. Eu tenho que dizer a ele: vem, Senhor, vem ver como os caminhos estão floridos. Vem, Senhor, vem ver como os nossos corações estão perfumados. Vem ver que não existe mais guerra, nem a guerra entre povos, nem a guerra entre marido e mulher dentro de casa. Nenhum tipo de guerra, porque nós já acabamos com as guerras. Então o Senhor pode voltar agora para pastorear o seu rebanho, porque o rebanho está coeso, harmônico. Está? Ainda não, não é? Não tem problema. A nossa fé espírita não é dogmática, é uma fé racional. Por que a gente fala fé racional? É tão engraçado isso, né? A gente fala as coisas e às vezes não sabe por que fala. Fé raciocinada. Por que será que a fé é raciocinada? Porque a gente não deve vir aqui para dormir, nem para conversar, nem para olhar no celular. A gente deve vir aqui para estabelecer uma reconciliação. Com quem? Com quem? Estou perguntando. Quem? Eu tenho que reconciliar com quem? Comigo. Eu tenho que fazer uma reconciliação comigo mesma. O grande psicólogo e professor Mira Lopes, ele diz o seguinte: o homem é o único animal na terra que não sabe viver. Eu fiquei pensando nisso. Falei, meu Deus, o único animal na terra que não sabe viver. Por que ele diz isso? Eu comecei a pensar, adoro pensar, gente. Pensar é a melhor coisa que existe, porque tanta gente fala sem pensar. Eu prefiro pensar bastante antes de falar. E é verdade. Observem os animais, os irracionais. Eles vivem consoante uma programação pré-estabelecida e agem pelo instinto.
instinto de sobrevivência, que é o mais forte. Então eles defendem a sua vida. Mas nós não somos irracionais. Pelo menos dizem que nós somos racionais. Dizem isso. Mas somos os animais que, ao invés de preservar a vida, destrói a vida. E não é outra pessoa que vem destruir, somos nós mesmos. O animal se alimenta do tanto que lhe é necessário para sobreviver. Quando ele está com o estômago referto, ele deixa lá o que sobra e os outros animais vêm e comem. Não é isso que o leão faz? O leão come primeiro. Ele vai, come, depois a leoa e os leõezinhos. A gente não. A gente come até explodir. Depois tem que fazer bariátrica. Quer dizer, não é lógico isso. É ilógico. Aí a gente tem uma crise de ciúme e destrói milhões de células numa crise de ciúme. Destruindo a vida de quem? Nossa. A troco de quê? Ciúme de quê? Ou de quem? Se nós não somos donos de nada, nós não temos absolutamente nada, a gente usufrui daquilo que está aqui, que não nos pertence. Então realmente somos os animais que não sabemos preservar, guardar, utilizar sem destruir. Se o Espiritismo é uma doutrina racional, tem que nos ensinar a raciocinar, a logicar. Então, o que é o Espiritismo para nós? É alguma coisa que vai nos fazer entender as razões e os porquês. Está lá no frontispício do Livro dos Espíritos. Filosofia espiritualista. Então é uma filosofia onde nós vamos questionar, buscar, inquirir para entender. Espiritualista, porque deve nos conduzir a termos a certeza da imortalidade da alma. E se ser espírita equivale a estabelecer uma mudança comportamental, ela só vai acontecer o dia que eu tiver certeza da imortalidade da alma, o dia que eu tiver certeza da reencarnação. Aí então as mudanças vão se organizar em mim. Enquanto não houver essa certeza, eu vou ser a mesma criatura de sempre, de alguns séculos atrás, voltada aqui a questiúnculas, a bobagens, a coisas que não têm valor. Eu estava conversando com uma pessoa amiga e ela perguntou: Dona Ana, quais são as suas perspectivas para o novo governo? Eu disse as melhores possíveis. Ah, então a senhora votou? Eu falei, eu não tenho mais necessidade de votar, já ultrapassei a meta. Então eu só voto se eu quiser. Se eu não quiser, eu não voto e não sou obrigada. Aí ela falou assim, então quer dizer que a senhora não vai dizer em quem votou? Eu falei, o voto é uma coisa particular. É uma coisa de cada um. Ela falou, não, mas a gente troca ideias. Eu falei, não, as pessoas não trocam ideias. As pessoas trocam socos, pontapés. E isso eu não faço. Então eu prefiro, o que for meu particular, prefiro guardar para mim. Mas as minhas perspectivas são as melhores. Ah, então a senhora... Eu falei, não tire conclusões, minha filha. Não tire as suas conclusões. As minhas perspectivas são as melhores. Por quê? Por uma questão de gratidão. Gratidão a quem? Eu falei, a quem? Não, gratidão a quê? Gratidão ao Brasil. O Brasil, essa terra nova, pouco mais de 500 anos, que nos deu a chance da reencarnação. Esse Brasil que a gente fala tanto mal dele, mas que come o fruto da sua terra.
Falta a nós brasileiros gratidão. Enquanto você briga por causa de política, enquanto você briga por causa disso, por causa daquilo, você não estrutura um bem. Não importa quem ganhou, deve existir alguém que está tomando conta da casa. Então o que nós temos que fazer é acreditar que existe essa diretriz e pensar do melhor. Não será nunca bombardeando o nosso Brasil com pensamentos desagradáveis, deletérios, infernais, que a gente vai melhorar a estrutura do povo. Está aí um novo governo. Que Deus ajude esse governo, que dê certo, que o povo brasileiro volte a sorrir, que haja mais harmonia entre nós, que haja alegria. E isso só vai acontecer se você ajudar, se nós ajudarmos, porque nós somos os semeadores. Podemos semear concórdia ou podemos semear discórdia. Fica a nosso critério. Então, o que ocorre entre as pessoas? Discutem por causa de pessoas. Oh, meu Deus, porque eu gosto do Pedro, o outro gosta do João. Nós vamos brigar por isso. E, de repente, o Pedro e o João ficam amigos e eu fico inimigo da outra pessoa. É ilógico. E nós somos as pessoas racionais. Então, vamos pensar com razão. Vamos ser razoáveis naquilo que fazemos. Então, o Espiritismo é a religião do futuro? Ou é o futuro das religiões? Leon Denis diz isso. Não, não é o Espiritismo que é você. Você é o futuro. E se você resolver ser um futuro florido, não vai precisar chamar Jesus para reflorir os caminhos. E se você quiser ter um futuro de coração perfumado, também não vai precisar chamar Jesus para perfumar corações. Então vamos começar a pensar. Estou olhando no relógio, até que horas que eu vou, Cosme? Até as 5? Jesus, eu já estou quase desencarnando aqui. Bem, se eu desencarnar, vocês orem por mim. Só isso. Então, o que nós temos que pensar é começar a construir um mundo novo, um mundo de mais harmonia. O Caminho da Esperança, que é a casa que a gente dirige, né, tem um movimento anual. Então, é interessante, uma ocasião, esse movimento é feito em benefício da Mansão do Caminho. E uma ocasião, uma pessoa veio me questionar. Falou assim: Dona Ana, a senhora faz um movimento para os pobres lá da Bahia. O Rio de Janeiro não tem pobres? Eu falei: não sei, você acha que tem? Aí ela falou: nós temos os nossos pobres. Por que a gente vai fazer um movimento para os pobres de outro lugar? Eu falei: filha, tem um engano aí. Eu não tenho pobre nenhum. Não tenho nenhum pobre. Aí ela falou: nós temos. Não temos. O mundo tem pobres. E foi Jesus quem falou: aos pobres sempre os tereis. A mim, nem sempre. Então, olha a diferença. Eu estou com um bocado de tempo de vida aqui na Terra, não vou dizer quantos, mas um bocado. E desde que eu entendo por jeito, tem pobre. Eu já estou quase saindo da existência e continua tendo pobre. Eu vou reencarnar e vai ter pobre. A Terra é de provas e de expiações. Então, o nosso objetivo é ajudar. Fraternidade quer dizer essa ajuda mútua. Mas não é para B ou para C. É para todos. Foi ele quem disse isso, não é Ana Guimarães, eu estou só repetindo. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei.
Não é eu amar o povo do Rio, o povo de São Paulo, o povo do Mato Grosso. Aliás, eu sou do Mato Grosso. Não é amar essas... Não, é amar a todas as criaturas como Ele nos amou, sem condição, sem pedido, sem nada. Então é nos dedicarmos a realmente fraternidade. Então não deve haver, talvez eu seja um pouco revolucionária, mas eu acredito que todo mundo deveria ajudar todo mundo. Não ter a pobreza particular. Eu ajudo os meus pobres. Você ajuda os seus pobres. A senhora ajuda os seus pobres. O seu pobre não vem pedir nada na minha casa, porque eu não vou dar. Eu já tenho os meus pobres. Pelo amor de Deus, olha o que é que Jesus disse. Ele diz, Pai nosso. Pai de quem? Então Ele não separou a irmandade. Todos somos irmãos, porque somos filhos de um único Pai. Então o auxílio é de todos. Eu não posso entender essa ramificação ou essa planificação que separa. Você é espírita, eu ajudo. Você não é espírita, eu não ajudo. Não entendo isso. Primeiro que ser espírita é um negócio muito complicado de si. Porque olha o que Kardec diz, reconhece-se o verdadeiro espírita por sua transformação moral. Pensa, eu penso, já houve alguma transformação em mim verdadeiramente? Eu perguntei para os filhos, mas já tem alguns anos, viu? Então de lá para cá já houve mudança sim. Mas a gente se pergunta, e pelo esforço que faz para domar as tendências negativas. Então eu fico... às vezes, pensando nas coisas que acontecem em torno da gente. Uma coisa que eu sempre fiz, depois que eu me tornei espírita. Eu sempre digo às pessoas, não venha me contar algo que você não possa dizer quem falou. Então você chegar para mim e dizer, olha, estão dizendo, eu disse, não acredito. Quem está dizendo? Não, algumas pessoas. Quais as pessoas? Bem, então, é que eu não posso dizer, então não acredito. Então não é verdade. Quem conta o milagre e não conta o santo, está mentindo. Não é verdade. Então, se você não pode contar o milagre que o santo, aliás, o santo que fez o milagre, não conte nada, fique calada. Por que que tem que espalhar coisas que não vão construir coisíssima nenhuma? E eu sempre digo, não contem segredo para mim, porque eu conto para os outros. Segredo é uma coisa pessoal. Eu tenho um segredo, ele é meu. Enquanto estiver comigo, é meu. Hora que eu contar para esse senhor aí é nosso, né? A contar para os outros. Então não me contem segredos, porque eu conto. A vida, se todos nós agíssemos de tal maneira que pudéssemos calar o mal ia desaparecer, porque em realidade ele não existe. Ele é uma camuflagem das pessoas e vai desaparecer. Mas enquanto alguém alimentar, nós estaremos semeando discórdia, estaremos semeando pobreza de espírito, estaremos semeando o mal que existe na terra. O semeador saiu a semear, e o semeador é você, que veio do mundo espiritual com o objetivo de semear sementes boas, sementes que realmente deem frutos sazonados, que alimentem a vida e as criaturas também. Então você saiu a semear, abriu os seus dedos e lançou as sementes. Qual tipo de semente que você colocou no coração do seu filho? No coração da sua filha? No coração do seu marido? No coração da sua esposa? Você é responsável por essa sementeira. Não importa
Se você já se separou da esposa ou do marido, não importa, você deixou lá sementes. E quem vai colher os frutos é você. É a lei de causa e efeito. Nós plantamos, depois temos que colher. A semeadura, diz Paulo, é facultativa. Todavia, a colheita é obrigatória. Então, nós estamos no mundo de provas e de expiações. Um mundo onde o mal prepondera. Tem que ser assim? Não, não tem. Se você não quiser, não será. Se você se esforçar um pouquinho, vai ser diferente. E você vai perceber que você é capaz de estabelecer uma mudança em tudo isso. O mundo precisa de carinho, o seu carinho, a sua amizade, o seu amor. Há alguns anos atrás, nós estávamos na rua, madrugada. Eu estava com um grupo de jovens distribuindo sopa na rua. Estava um pouco frio, vento da madrugada, estava sobrando frio. Quando nós paramos ali pela rua do Riachuelo, naquele meiozinho lá, debaixo de uma marquise tinham 5 homens aconchegados por ali, no batente. Nós paramos e um dos rapazes foi despertar aqueles homens que estavam dormindo, para que nós pudéssemos oferecer a sopa quente naquela madrugada fria. E eu fiquei encostada no carro, olhando o trabalho dos meninos, e de repente um deles veio e disse: tia, dá uma chegadinha aqui. Aí eu fui até lá, e ele disse, ele não quer receber a sopa. Nós oferecemos e ele disse que ele queria dormir, que ele preferia dormir, mas não consegue. Quando nós chegamos perto, tinha um cheiro desagradável, muito ruim. E eu disse, o senhor não quer tomar sopa? Por quê? Ele falou que eu queria era dormir. Eu disse, por que não dorme? Aí ele tirou um pano, um trapo muito sujo de cima da perna. Então ali havia uma úlcera que já havia tomado conta de uma grande parte da perna e estava cheio de vermes. E eu olhei aquela úlcera. Ele falou, não consigo dormir, dói, a dor é muito grande. Aquilo estava fervendo. E eu disse, mas o senhor já deu uma chegadinha no hospital? Aí ele sorriu. Eles não atendem a gente. Nós somos ninguém. Ele falou, e eu não dou conta de limpar isso aí. É muita dor. Eu falei, toma sopa. Pelo menos o senhor se alimenta. E ele, se a senhora pudesse me fazer dormir, era a única coisa que eu queria. A fé é uma coisa interessante na alma da gente. O dia que nós tivermos a fé do tamanho de um grão de mostarda, como disse Jesus, quanta coisa se pode fazer. E eu olhando para aquela perna, eu disse a ele, olha meu filho. E os outros rapazes tinham se aproximado. A gente não pode fazer nada. Nem um curativo, isso é proibido. Mas a gente pode pedir. Pedir não ofende. Então nós vamos pedir. Aqui no Rio teve um médico que
que é conhecido como médico dos pobres. Ele era muito bom, nunca negou auxílio a quem quer que pedisse. Nós vamos pedir a ele, Dr. Bezerra de Menezes, vamos pedir a ele que te ajude. É o que a gente pode fazer. Os meninos estavam emocionados, e eu também. Então, estendemos a mão e começamos a pedir a ele. Mas eu sabia que a gente também poderia dar as nossas energias positivas, boas, desde que a gente tenha uma vida de mansuetude, uma vida sem ira, sem cólera, sem raiva. Então, as nossas vibrações são boas quando não existe raiva dentro de nós, quando não ficamos encolerizados, quando pensamos sempre na mansuetude. E nós pedimos ao Dr. Bezerra. Quando terminou a prece, não sei quanto tempo demorou, ele estava dormindo, a cabeça estava tombada de um lado e ele ressonava. E o garoto que estava mais próximo ficou tão entusiasmado que sacudiu ele. Ele abriu os olhos e falou assim: "Oh, por que você me acordou? Por que você me acordou? Eu estava dormindo." E os bichos estavam todos mortos. Não se mexiam. Então o menino foi pegar a sopa, deu a ele, tomou a sopa e agradeceu. E eu fiquei tão feliz. Eu sabia que a nossa doutrina nos ensina a essa troca energética, vibratória, mas a gente ainda é tão inferior que não acredita na capacidade. Aí então eu dei um abraço nele, abracei com carinho e disse: "Que bom, meu filho, que você vai poder dormir." Aí então ele disse: "Há 20 anos atrás, eu voltei para casa. Desde pequeno que eu ando na rua. Mas eu voltei no barraco onde eu morava para ver a minha mãe. Fazia 20 anos que eu tinha abandonado a minha casa, o barraco. Voltei lá. O barraco era o mesmo, tudo igual. Empurrei a porta e entrei. E falei: "Mãe, mãe." Aí escutei um gemido. Acendi uma vela e ela estava ali, deitada no chão, num colchãozinho. E ela falou: "Meu filho, você voltou." 20 anos depois, e ela não havia esquecido de mim. Eu me ajoelhei ali, disse: "Mãe, mãe, eu voltei." E ela: "Que bom, meu filho." E ela estendeu 2 braços muito magros e trêmulos e me abraçou. Me abraçou com força. Aí os braços caíram. Ela morreu. Morreu. Foi a última vez que eu ganhei um abraço. Nunca mais ninguém me abraçou. A senhora podia me dar outro abraço. Abraço de mãe. Eu disse: "Claro, meu filho. Se todas as necessidades do mundo fossem de um abraço." E eu o abracei novamente. Abraço de mãe.
Quando foi a última vez que você abraçou o seu filho? Um abraço de mãe. E você disse a ele: eu te amo, meu filho. Quando foi a última vez que você abraçou a sua filha e disse a ela: eu te amo, filha? Quando foi a última vez que você abraçou o seu pai, a sua mãe, e disse a eles: eu te amo, meu pai, eu te amo, minha mãe? Ou quando foi a última vez que você abraçou a sua esposa e disse: eu te amo? Ou que a senhora disse ao seu marido: eu te amo? As pessoas hoje chamam de amor tão aleatoriamente. Amor, acho horrível isso. Amor, não gosto que ninguém me chame de amor. Ou diz querida para todo mundo, sem sentir, sem que tenha vibração a palavra. As palavras têm que ter vibração. Quando falar amor, fale do sentimento e não das necessidades orgânicas, não das sensações. Então a gente diz: eu te amo. Para pessoas aleatórias, você deve dizer: eu te amo para o seu marido e o senhor para a sua esposa. Uma coisa é importante: não diga eu te amo para o marido da outra, nem para a mulher do outro. Fale aos seus, que é muito melhor. E a gente vai construindo um mundo de esperança, um mundo de paz, sem violência, um mundo harmônico. Quem é mesmo o semeador? Eu sou o semeador. Você é o semeador. Nós somos semeadores. Nós vamos sair daqui, vamos começar a semear. Mas agora, vamos semear sementes boas, sementes que produzam frutos sazonados, a 100%. E aí então nós teremos um mundo novo, um Brasil harmônico, esse coração do mundo que é o nosso coração também, que nos recebeu com tanto carinho e nos faculta a oportunidade de pagar os nossos débitos com a lei, na construção de um mundo novo. Imagina alguém que precise de um abraço. Um abraço. Não é um prato de comida, não é uma moeda. Um abraço. Carência afetiva, que a gente pode perfeitamente modificar. Às vezes eu saio no portão da minha casa e fico de pé ali encostada na parede, esperando as pessoas passarem e me dizerem bom dia. Quando elas não dizem, eu digo bom dia. Fico esperando, às vezes um tempão, as pessoas passam. E cada vez eu fico mais satisfeita. Porque antigamente, quando eu comecei a ficar no portão, poucas pessoas diziam bom dia. Agora vão aumentando. Às vezes uma só passa e não diz nada. Aí eu digo bom dia, a pessoa assusta e vira e fala bom dia, ou boa tarde, ou boa noite. Mas começar a fazer essa união fraternal entre todos nós. Será tão bom tudo isso, não é? Então, não deixe que ninguém encha os teus ouvidos com notícias desagradáveis, que na maioria das vezes não são verdadeiras. Mas encha o ouvido de outras pessoas com notícias boas, verdadeiras. Olha, hoje eu recebi um telefonema do meu filho que mora lá, não sei aonde, e ele disse tantas coisas boas, que lá está nevando, está geladinho, está uma beleza, aqui está um calor, mas vai melhorar. Olha, hoje o meu marido disse para mim 3 vezes, eu te amo. E a minha casa ficou florida. Hoje eu saí, comprei flores e botei na minha casa. Hoje aconteceu tanta coisa boa. Até o cachorro latiu em ritmo de valsa. Tudo muito bom. A vida é um hino de esperança. O Sr. Guimarães costumava dizer, mas eu não vou falar até 5 horas porque eu não aguento mais. E vocês também não é? Está todo mundo querendo que eu pare de falar. Vou parar.
Trago versos dentro d'alma, como o sol traz luz em si. Eu vivo a vida cantando porque poeta nasci. Ouço cachoeiras rolando das alturas dos meus sonhos, em dias claros, risonhos, de luminosa beleza. Nesse plano eterizado, quando eu penso estar pensando, estou com a alma escutando a prece da natureza. Há no meu peito cascatas, vibrando ternas sonata no teclado das estrelas. E embora a grandes distâncias, seja noite ou seja dia, com as lunetas da poesia, eu sempre consigo vê-las. Há no meu peito um garimpo de cristais e diamantes. E eu mesmo sou garimpeiro que só procura brilhante que tenha cor de alvorada. Pedra com jaça ou defeito, no garimpo do meu peito, não quero seja encontrada. Niágaras, Paulo Afonsos, Sete Quedas, Iguaçus, cataratando meus sonhos a quedas d'águas a flus. Fontes líricas serenas, bandos de lindas falenas, dando mil cores ao dia, jardim suspenso nos ares, e outras notas singulares, faz-me conhecer a poesia. Por tanta luz que vislumbro, pela aventura que tenho, por tantas vozes que escuto, sem que tais bênçãos mereça, eu não sei como agradeça a glória que Deus me deu. Sim, meu Pai, me sinto mudo, porque vós me deste tudo, o dom de viver na terra com os olhos fitos nos céus. Muito obrigada, muita paz.